Então, vamos lá, acho que o pessoal já teve tempo aí de se conectar. Boa tarde, a gente vai fazer aqui o nosso call, como de costume. Esse call vai ser para falar um pouquinho do cenário. Daniel Wicks está aqui conosco para fazer a parte econômica. Depois a gente vai falar sobre as estratégias e sobre o resultado do mês passado, do mês de janeiro. Tá? Então, está presente na sala Marcelo Gilfrida, Carlos Calabrese e Daniel Wicks. Todos vão ficar até o final do call, então no final a gente vai abrir para perguntas. Eu vou passar a palavra agora para o Daniel para seguir com a apresentação. Pode começar, Daniel. Obrigado, Nath. Bom, boa tarde a todos. Vou começar aqui com a parte econômica. Como faz um tempo, né, a gente não teve esse call em janeiro, a última vez que a gente se falou foi em dezembro, a gente vai dar uma explorada um pouco maior, então já peço desculpa se demorar um pouquinho a mais, tá? Começando com o cenário lá fora, eu acho que assim, a gente está entrando nesse ano numa grande mudança aí de política monetária, que agora está sendo capitaneada pelo Fed, né, e tem, enfim, trazido aí a passos largos uma normalização mais rápida nesse ano. Basicamente, o que a gente vê lá é que você chegou no pleno emprego, né, pelo menos é o que a gente vê aí pelos dados, né, uma forte queda da taxa de desemprego, junto com uma taxa de inflação, e aqui a gente está olhando o core, né, que subiu muito rápido e muito forte. Isso fez com que desde do FONC de dezembro, o Fed já tenha dado sinais aí de uma normalização mais rápida, e nesse último FONC de janeiro, né, acho que ele foi até mais explícito nessa intenção de fazer mais rápido, né? Então, já se analisou uma alta de juros para março, né? E aí também não negou que possa fazer, né, ao invés do usual que era esperado, né, fazer uma alta a cada 2 reuniões, sinalizou aí um processo até um pouco mais rápido, um pouco mais front-loaded. Dado que a grande preocupação do Fed hoje é a inflação, né, essa inflação que eu mostro aqui, a gente acha que nesse primeiro semestre não tem muito espaço para ver uma desaceleração da inflação mais rápida. Isso basicamente porque enfim, as cadeias ainda estão, né, se normalizando, mas muito gradualmente. Parece que o pior ficou para trás, mas a normalização disso é lenta, né? E você também está tendo de novo um choque de energia, né? Pelos preços de petróleo aí perto de $90 o barril. Isso faz com que, enfim, pressione os custos aí na economia. A gente não vê, então, portanto, uma expectativa de desaceleração aí concentrada nesse primeiro semestre. E aí, para o segundo semestre, provavelmente a gente deva ver aí esse processo mais estabelecido, né, processo de desinflação. Outra coisa que está acontecendo também, a gente tem que lembrar, a gente já está vendo uns dados um pouco piores na margem na atividade nos Estados Unidos. Tá? Basicamente, isso é o que deve acontecer, né? Inclusive, o Fed justamente quer desacelerar a demanda, lembrando que essa inflação aí também é causada por um excesso de demanda no mercado de bens, né? Dado, enfim, a oferta cresceu, mas a demanda cresceu muito rapidamente, inflada não só pela política monetária, mas principalmente pela política fiscal nos Estados Unidos, e agora a gente já começa a ver os efeitos da política fiscal, né? Que ficou para trás. Você tem um fiscal cliff para esse ano, isso começa a aparecer nos dados, mas aí você entra num período em que a atividade desacelera, mas a inflação ainda vai demorar para desacelerar, né? Isso leva o Fed a um ponto, enfim, um pouco mais desafiador, mas pelo que ele tem sinalizado, a inflação tem sido a prioridade, né? Então, com isso, e muito baseado no discurso do Powell, né, pós-FONC, e também no nosso cenário de inflação, que ainda vai ser uma desaceleração gradual, a gente mudou o nosso call de Fed Funds para esse ano, né? Então a gente vê aqui 3 altas consecutivas, tá? Em março, maio e junho. E aí, no segundo semestre, acho que ficando um pouco mais claro que a inflação de fato vai desacelerar, mas desacelera, enfim, para níveis altos ainda, né? Alguma coisa ao redor de 3%, mas você vai aí para um nível mais gradual de normalização. Com isso, né, você teria 3 altas no primeiro semestre e 2 no segundo semestre, fazendo aí 5 altas nesse ano, tá? E aí você caminharia nesse passo, né, mais gradual no ano que vem. Outra coisa também que a gente espera, né, e já foi sinalizado pelo Fed, é o começo da normalização do balanço, né? Então, provavelmente vai ser discutido nesse próximo FONC de março, de maio, para começar a ser, né, posto em prática o programa de redução a partir de junho, né? E a gente tem essa trajetória, basicamente o que a gente olha
esse 1,5 tri aqui, quase 2 tri, é um pouco do excesso que a gente vê aí de liquidez no sistema, né? Que deve ser drenado aí ao longo desse ano e do próximo ano. No final do ano que vem, você deve ter praticamente acabado com esse excesso de liquidez, tá? Então, isso também, enfim, gera aí, eu acho que, consequência para os preços de ativos. O Calabrese vai comentar mais sobre isso, mas o ponto aqui é que a gente também vê essa redução, e apesar dela parecer gradual, ela também é mais rápida do que foi do processo passado, do último ciclo ou pelo menos tentativa de redução no balanço que o Fed fez lá em 2017, 2018. Né? Então, basicamente, a gente vê o Fed nesse tightening mode on, tá? E aí, enfim, muito também, eu acho que reativo ao cenário de inflação. Né? A gente imagina que esse cenário de inflação no primeiro semestre é mais complicado, mas vê algum alívio no segundo semestre. Se esse alívio não ocorrer por algum outro motivo, então a gente pode até reavaliar para uma postura ainda mais hawkish do Fed. Tá? Mas esse aqui é o nosso cenário base, e isso daqui puxa, acho que, nosso pano de fundo global num mundo que é muito diferente do que foi o ano passado. O ano passado era política fiscal no talo, política monetária no talo, reabertura da economia. Agora a gente tem uma economia que desacelera, uma liquidez, né, um processo de maior retirada de estímulos monetários, tá? E também, enfim, a gente não vai ver o mesmo boost que a gente teve da política fiscal e também da reabertura, né? Então, é um ano mais acho que mais desafiador aí nesse sentido do que a gente viu, né, comparado com o ano passado. Na Europa, né, eu acho que é interessante assim, apesar de ter esse mundo um pouco mais desafiador, com os Estados Unidos acelerando, o Fed subindo, inflação alta, a gente consegue fazer aí alguma diferenciação também para as regiões, né? Acho que vai ser importante. Basicamente, assim, uma parte da nossa tese de investimento está baseada aqui um pouco nesse otimismo que a gente tem com a Europa, né? Na Europa, ao contrário dos Estados Unidos, né, a gente vê uma atividade melhor esse ano do que no ano passado. E apesar de a gente ter visto alguns impactos, né, negativos na atividade nessa virada de ano, a gente acredita que isso daí são choques de curto prazo. Né? A gente teve um choque muito grande de preços de gás lá, né, um squeeze no mercado de energia, que, enfim, já aliviou uma boa parte. A gente teve a nova onda de Covid também, que foi bem menos impactante, restrições sociais, né, e também meio sazonalmente vai melhorar daqui para frente. E também a Europa tem um parque industrial, né, a Alemanha, tal, com problemas na cadeia, que também a gente vê uma melhora gradual. Dito isso, acho que um pilar importante para o otimismo com a Europa é que, ao contrário dos Estados Unidos, né, que você teve um fiscal muito forte, somente em 2020, e aí você tem um drag fiscal grande em 2022, a Europa, do jeito que foi feito, é algo muito mais suavizado ao longo do tempo. Né? Então, a gente não vê esse drag fiscal, pelo contrário, a política fiscal nos Estados Unidos, na Europa, ela vai ser ainda estimulativa, aí, tanto para esse ano como para o ano que vem. Isso faz com que a gente acredite até que a Europa cresça aí ao redor de 4,5%, né, acima da nossa projeção dos Estados Unidos, que é 3,8% de crescimento esse ano. Né? Então, se a gente fosse elencar aí, a gente está mais otimista com a Europa, e aí em segundo vem os Estados Unidos. E aí a gente tem visto também o ECB, apesar de estar, né, enfim, atrasado em relação ao Fed, ele também hoje, com a entrevista do Lagarde, a gente viu que ele também já começa a se preparar para tirar os estímulos, né, e normalizar mais rápido. Né? Então, basicamente, após anos, né, quase décadas aqui com dificuldade de gerar inflação, eles conseguiram gerar inflação acima da meta, né? E isso faz com que, enfim, aquele caminhão de estímulos, lembrando que eles têm a taxa de juros negativa, eles têm programa de QE, eles comecem a reavaliar isso. Então, a gente já vê uma alta de juros, né? A gente adiantou hoje, no nosso cenário, uma alta de juros para o final do ano. Né? Então, a gente, inclusive, acho que o viés é para antecipar ainda mais se a gente continuar vendo essa inflação. Tá? Mas ainda ele parte acho que uma posição muito estimulativa, não deve ser um problema para o nosso cenário mais otimista de crescimento. E sim, eu acho que um reflexo também de um cenário bem positivo aí de atividade na Europa. E aí, por fim, no nossa acho que, né, tabela aí, onde a gente está mais otimista e menos otimista, China, enfim, a gente já vem falando para vocês, tem um novo normal aí de crescimento mais baixo, a gente acredita mais perto de 5%, né, que seria o crescimento potencial. Até nesse ano a gente vê a China, enfim, um pouco abaixo disso, mais perto de 4,5%, mas a gente tinha alguns riscos no curto prazo que estavam nos preocupando, que era basicamente essa
postura de zero Covid, né, de zero casos de Covid, e com uma onda de Omicron, que é super contagiante, contagiosa, né, a gente imaginava que você poderia ter aí um risco de fechamentos de cidades que impactasse tanto na atividade econômica na China, como também, enfim, nas cadeias industriais. A gente não viu isso, né, as intervenções aí do governo em restrições foram mais cirúrgicas, e a gente não está vendo, né, uma grande explosão de casos lá, de transmissão comunitária, então parece um cenário mais tranquilo nesse curtíssimo prazo. E outra coisa que a gente viu também foi o governo soltando um pouco política monetária, um pouco do fiscal e parafiscal. Então, de certa maneira, a gente também está, assim, ciclicamente, no curto prazo, menos preocupado com China. No entanto, assim, pensando num cenário mais, né, fundamental por trás de tudo, é que mercados, a gente tem que entender que a China vai crescer de uma maneira mais gradual do que era naquele 6, 7% de crescimento, basicamente porque um dos grandes setores lá que foi um dos pilares desse crescimento forte, que é o setor de housing, agora vai trabalhar, né, menos alavancado. Existe até uma disposição do governo em continuar desalavancando esse setor, né? Então, isso é um drag meio que permanente aí para a China. Tá? Então, só em suma, a gente vê Europa com mais otimismo, depois Estados Unidos, e aí China, esse novo normal, enfim, acho que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensar para frente. Tá? Então, basicamente, esse é o nosso pano de fundo internacional, tá? E aí, vou me dedicar agora, né? Assim, essa parte internacional parece ser mais fácil de mapear, né? E aí quero vir para o Brasil discutir um pouco mais a fundo com vocês sobre o nosso cenário doméstico. E é interessante, né? Apesar de ser uma apresentação de economia, eu vou falar menos de economia e mais de política e eu acho, perspectivas aí para esse ano eleitoral. Mas basicamente o que a gente tira do nosso cenário econômico é um cenário econômico deteriorado, no sentido que, apesar de até a gente ter visto aqui na margem dados um pouco melhores de atividade, eu acho que isso aqui só elimina aqueles cenários que a gente viu aí de PIB muito negativo para esse ano, tá? A gente continua vendo um PIB levemente positivo, tá? A gente estava com meio, agora ainda está com 0,2 positivo, mas o fato é que a sensação térmica é de uma estagnação da atividade, tá? Então, a grande recuperação ficou lá para 2020 e 2021 e 21, né? E agora a gente vê na margem aqui desde o segundo semestre do ano passado números um pouco mais fracos aí de atividade, ao mesmo tempo que a gente vê uma inflação que continua muito alta. E aqui a gente tem também uma perspectiva de desaceleração gradual, né? Assim como lá fora, da inflação. A gente trabalha com um número aí acima do mercado de IPCA para esse ano de 6%. Tá? Então, tudo para dizer que esse cenário continua gerando aí uma sensação térmica para a população que enfim, desagradável, né? Não inspira grande otimismo nessa seara. E isso daí, no ano eleitoral, vai ser bem importante, porque vai ter tanto influência, né, no que esperar para as eleições, mas principalmente no que esperar que o governo vai fazer até as eleições, né? Então, esse cenário ainda meio amargo, econômico, né, faz com que a gente aumente o risco aí da agenda do governo Bolsonaro nesse último ano, né? E aí a gente viu que desde o final do ano passado, né, desde outubro, novembro, a gente já começa a ver uma deterioração na agenda, né, principalmente vindo do lado fiscal. Aqui é aquele índice, né, de adesão à agenda liberal que a gente montou já no meio do ano passado, lembrando que a gente montou isso daqui quando o índice estava perto dos highs, né, que a gente falava, bom, tem muito ruído contra o governo, mas as coisas estão acontecendo, autonomia do BC, lei do saneamento, enfim, tinha várias coisas micro que estavam, começou a andar com a Eletrobras. Enfim, você tinha ali coisas que, apesar do ruído, né, de imprensa, opinião pública, que estavam indo à frente. E agora, a partir acho que do último trimestre do ano passado, a gente começou a dar passos atrás, principalmente do lado fiscal, né? Por isso que a gente coloca essa linha pontilhada aqui da nossa nota fiscal, né, e a gente está chegando perto do low que foi da pandemia. E por quê? Porque, basicamente, essa deterioração do cenário econômico tirou popularidade do governo, e o governo meio que virou, o governo junto com o Congresso, né, virou a chavinha das eleições e falou assim, o que a gente pode fazer para tentar reverter essa piora aí tanto da avaliação do governo e o que, né, significa para as intenções de voto. E aí começou com a flexibilização do teto, né, para você aproveitar o excesso de
receita que a gente teve ano passado, né, muito baseado enfim, na alta da inflação, na aceleração da inflação, para dar um benefício social maior, né, do que a gente imaginava, né? Então você conseguiu fazer aquele Auxílio Brasil de R$ 400, você precisou mudar um pouco a regra do teto de gastos. E agora, né, o teto de gastos ele é um limitador, né, para os gastos desse ano, você tem a lei eleitoral, mas aí a gente começou a olhar como deteriorar o lado das receitas, né, da arrecadação. Teve até, assim, na parte de gastos, né, o negócio do reajuste, né, que eu acho que foi algo que o próprio Bolsonaro trouxe, né, todo o funcionalismo público estava meio parado lá, a gente não via grandes pressões para reajuste. Quando ele anuncia reajuste para polícias, etc., e começa a ter um pouco de mobilização, isso não tem, né, espaço no teto, né? Então, enfim, é um risco, mas o teto é um limitador, teria que fazer uma PEC, alguma coisa para você tirar isso daí do teto. Mas o ponto é que na parte das receitas tem uma sequência relativamente grande e importante, né, de riscos fiscais que a gente tem visto sendo discutidos abertamente, não só pelo governo, a parte política, mas também pela economia, né, o que chama a atenção. A gente coloca aí nesse quadrinho esses riscos, né? Então, assim, vejam, se vocês olharem a coluna da direita, assim, são números grandes, né, que você tem. Então, começou com a parte dos combustíveis, né, de você zerar ali o PIS/COFINS federal sobre diesel, né? Você pode ser só diesel, que é o que o Paulo Guedes tem tentado limitar, mas você pode, né, querer ir para um lado mais populista de diesel, gasolina, energia, e você chega a números ainda maiores de impacto fiscal. Você tem a questão do IPI, né, que também trouxe, que aí também foi inserida pela própria economia, né, pelo que a gente viu nos jornais, que também tem um efeito grande, e aí você consegue fazer sem ter que ter PEC ou qualquer coisa disso. E aí tem uma especialmente importante também, que é o reajuste da tabela do IR, né, para a pessoa física, que se você aumentar a isenção, né, para números maiores, R$ 2.500 ou 5 salários mínimos, aí você também tem impactos grandes. Então, assim, dado que o teto está limitando uma parte, né, o pessoal está tentando dividir o excesso dessa, né, ou a grande alta da arrecadação do ano passado, dividir com essa diminuição de imposto, né? E aí, assim, num país endividado, com uma dificuldade grande de gerar, né, superávites, né, estruturais para frente, para você conseguir reduzir essa dívida que, enfim, é bem maior que os pares, para a gente é bem preocupante esse tipo de movimento, né? Então, obviamente que a gente teve um bom superávit primário ano passado, vindo do setor público, mas eles estão fazendo de tudo para gastar isso, né, rapidamente nesse ano eleitoral. Então, assim, a primeira mensagem aqui é a gente tem que ficar muito atento com os riscos do próprio governo Bolsonaro, com um governo que entra nesse ano com uma fraqueza, né, em relação à opinião pública e à popularidade, né, em si, e, enfim, mas está com a caneta na mão, podendo fazer aí enfim, novas medidas que impactem aí o fiscal, tá? Então, acho que essa é a primeira mensagem. A segunda mensagem é, assim, que a gente vê também como um efeito aí dessa fraqueza do governo, dado o cenário econômico deteriorado. E aí eu vou explicar um pouco esse gráfico aqui, que eu achei ele interessante. Ele, no final, essa linha preta pontilhada aqui, ela é o ótimo e bom, né, da popularidade do governo Bolsonaro, né? E enfim, esse achurado aqui, azul claro, né? Ele é justamente a intenção de voto no Bolsonaro no segundo turno, né? Que é bem correlacionado. Então, ele tem um a mais aqui, né, mas ele vai andando junto. E essa linha, esse achurado aqui, azul escuro, é espontânea do Bolsonaro, né? Por que a gente coloca isso? Fala, bom, apesar do ótimo bom dele estar caindo, ele meio que está batendo num núcleo duro dele de cerca de 20%, né? E não cai disso, né? E parece que o que tem gerado efeito essa queda do ótimo e bom, na verdade, é ele perder, né, não o núcleo duro, mas o pessoal aqui do segundo turno que não é tão convicto. E aí, o que esse gráfico me diz? Primeiro o Bolsonaro é o favorito para ir para o segundo turno, dado que esses 20% levam ele para o segundo turno, né? Então, esse núcleo duro dele diminui a chance de terceira via. E o outro conforme a popularidade dele cai,
e gruda no núcleo duro, ele vai perdendo intenção de volta no segundo turno e vai consolidando o grande adversário dele, que é o Lula, né? Então, à luz de hoje, o que a gente tem é um favoritismo, assim, do Lula, né? Obviamente que a gente consegue fazer cases de que a terceira via lá na frente pode ser viável, pode. Esse núcleo duro do Bolsonaro pode, enfim, migrar em cima da hora, fazer um voto útil para alguém que tenha mais chance, pode. Inclusive, isso já aconteceu no Brasil algumas vezes, né? O voto útil. A gente viu da Marina para o Aécio em 2014, a gente viu o próprio Bolsonaro desidratando tudo o resto, né, da centro-direita em 2018. Mas a má notícia é que isso só acontece lá na frente, em setembro, né? Então, sim, olhando todos os números, todos os dados que a gente tem hoje, o Lula é favorito. Tá? E aí isso traz a segunda, né, incerteza, né, ou risco. A primeira incerteza era o que o Bolsonaro vai fazer até lá, dado que ele, né, vai se consolidando aqui como... dado que o Lula vai se consolidando como favorito contra ele, né? E aí a segunda incerteza e risco é assim, o que a gente deve esperar de um governo Lula, né? Que acho que é a grande questão agora, até para a gente conseguir fazer um cenário de 2023. E aí aqui a gente pegou acho que a mesma metodologia daquele índice, né, que eu mostrei mais cedo, o IAL, né? E aí a gente falou, bom, vamos então classificar os candidatos, né? E aí, enfim, a gente classificou aqui, a gente fez mais gente aqui, né? Mas a gente colocou só os 4 principais, né? Então a gente coloca Bolsonaro, Moro, Dória e o Lula, né? Então o Bolsonaro, assim, a gente vê as declarações, a gente vê o que ele fez. Ele começou aqui melhor, tá? Mas como ele está piorando a qualidade, ele já está em 6,9, mas a nota dele era 7,4 quando a gente começou a fazer. O Moro é meio que uma incógnita, né? Porque ele nunca falou muito de economia, mas a gente dá o benefício da dúvida para ele está com o pastor, então a gente completou aqui, acho que de uma forma que a gente acha que o mercado vai ver o Moro, né? Então, uma boa nota, 7,6. O Dória é bem vocal nessa agenda pró-mercado, liberal, né? Então, com ele é fácil, né? Tem o Meirelles do lado, a gente consegue também dar uma nota melhor, e aí chega no Lula o que fazer com o Lula, né? E aí o Lula fala, bom, a gente também já viu o PT no governo, né? Vamos olhar os outros governos, vamos olhar o que o PT está falando, vamos olhar o que o Lula está falando, né? Primeiro, olhando para o passado, é muito difícil, porque a gente tem, assim, 2 extremos de exemplo aí de governo Lula, né? Porque em 2003 a gente teve um governo super, acho que favorável, né? Pró-mercado, reformista, inclusive, fiscalista. Lembrando que, assim, em 2003 o FMI impunha uma meta de superávit, o Palocci chegou e fez uma meta ainda maior, falou, não, a meta não é 3,75, vai ser 4,25. Eles fizeram reforma da Previdência para o funcionalismo público, você teve um monte de reforma micro enfim, na pessoa do Marcos Lisboa, Joaquim Levy era secretário do Tesouro, o Meirelles no Banco Central, enfim, era uma equipe boa e foi um governo muito bom, né? O primeiro, depois ele foi deteriorando aí na margem. E a gente teve o outro oposto, que foi, né, a nova matriz econômica com a Dilma, que foi botar o programa, né, petista enfim, em prática, que praticamente quebrou o país, e você levou uma piora muito grande, e era algo explosivo, né? Era a gente caminhar para alguma coisa muito pior. Eu falei, bom, então qual vai ser? É o Lula, né, muito bom ou é a Dilma explosiva? E aí a gente começou também a acompanhar um pouco do entorno do PT, e era interessante que o Lula estava bem quieto, mas o entorno estava falante, mas sempre com um asterisco, ó, não fala pelo Lula. Tal. E eu acho que a grande declaração que a gente viu do Lula foi na entrevista dele para os jornalistas, né, blogueiros de esquerda, que ele começou com um discurso mais centrista, né? E falou do Alckmin, falou de uma aliança com a centro-direita, etc. e tal. Isso fez com que a gente, enfim, colocasse, né? O Lula ele partia de 5, ele até melhorou para 5,5. Aí ele começou com umas declarações piores para a Petrobras, política de preços, ele caiu um pouco para 5,4. Mas o ponto é, a gente acha que é nem 8 nem 80, né? Um Lula do meio. Que, assim, o que tem muita coisa que nos preocupa, né? Porque reformas tem, enfim, intenção de dar passos atrás na reforma trabalhista, que tinha sido super importante, também tem um questionamento grande, vai tirar o teto de gastos, a política monetária, eu acho que essa está mais isolada por conta da autonomia do BC, né? E Lula não deu nenhuma declaração que gostaria de revogar isso.
Mas a gente se preocupa também muito com a política creditícia, né? Que é a parte de BNDES, Banco do Brasil, a gente viu que foi feito na partir da crise de 2008. Mas o ponto é, a gente vê um Lula que, obviamente, ele não é a Dilma explosivo, não é o governo Dilma explosivo, mas é pior do que os outros 3 candidatos aqui de centro-direita, né? E aí, dito isso, assim, se é pior, mas o que garante não ser explosivo, né? Assim, o Lula tem dado uma declaração falando, ó, o teto de gastos não dá, tem que priorizar as camadas mais pobres, você não pode ter um limitante. E aí falam bastante de investimento público também. Ao mesmo tempo, também tem falado em aumentar a arrecadação via aumento de tributos para as classes mais ricas. Então, de certa maneira, e falam de responsabilidade fiscal, né? Então, dá para acreditar ou não? E aí a gente fez um exercício que, assim, é possível você ter equilíbrios fiscais sem o teto de gastos, tá? Então, assim, só para a gente ter um pouco na cabeça aqui, o que seria uma evolução da dívida, né, com teto de gastos? Você teria uma dívida que começaria a cair aí, enfim, estaria significativamente mais baixa em 2030, né, uma década para frente. Se você tira o teto de gastos e aumenta, fala assim, vai crescer o IPCA mais 1,5, né? Enfim, você vai entrar numa trajetória de dívida explosiva, né? Então, se de fato você só tirar o teto de gastos e falar vai aumentar os gastos em termos reais, você de fato vai para alguma coisa mais forte, mas existe aqui uma outra alternativa que é fazer isso, né? Você flexibiliza o teto de gastos, você, né, aumenta os gastos aí em termos reais, mas também aumenta a carga tributária em 2%. Que eu acho que basicamente assim, pelo menos pelas declarações iniciais do Lula, é o que eles vão tentar fazer. Isso é um equilíbrio, né? Isso daqui não é explosivo, mas não é assim, relativamente ao que a gente teria, né, com candidatos que bancassem aí o teto de gastos, né? Obviamente é um equilíbrio pior. Por quê? Porque é um equilíbrio que vai gerar juro neutro mais alto, vai gerar crescimento potencial mais baixo, né, o que é preocupante num país que tem dificuldade de crescer, né? O Brasil está ficando para trás desde a década de 80, né? Então, assim, e tem outras coisas preocupantes, né, também de reformas que a gente avançou e provavelmente dariam frutos lá na frente, que você pode dar passos atrás. O ponto é, apesar de ter um equilíbrio pior com o Lula, talvez não seja explosivo, né, em termos fiscais. No entanto, outra coisa o risco fiscal vai ser mais latente, apesar de não ser explosivo, é uma economia que roda, né, e não tem nenhuma perspectiva de redução de uma dívida tão alta, né, pagando um juro alto, qualquer choque na economia, né, você pode voltar a discutir trajetórias explosivas, né? Então, é um equilíbrio mais delicado e mais arriscado, tá? Então, basicamente, era isso. Eu acho que, resumindo aqui, a gente tem que olhar 2 coisas esse ano, né? Com os dados que a gente tem hoje, olhar o que o Bolsonaro pode fazer até as eleições e quais são as sinalizações de política econômica do governo Lula. Tá? Obviamente que a gente tem batido aqui dentro numa tecla que a gente tem que manter a cabeça super aberta, olhar os dados, se as pesquisas mudarem, a gente muda, né? Mas à luz de hoje é isso. O Lula é o favorito e a gente tem que ver aí muito no detalhe o que seria esse governo Lula. Tá? Mas com isso eu termino aqui minha exposição, depois fico aberto a perguntas no final e passo a palavra para o Calabrese. Tá? Obrigado a todos.